Olá! Sabe quando a gente para pensar por que algumas aulas são incríveis e outras nem tanto, mesmo o conteúdo sendo o mesmo? Pois é, a resposta para isso, muitas vezes, está na didática. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e ver que didática é muito mais do que só técnica de ensino. É o que transforma uma aula comum numa experiência que realmente marca. Bom, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar e que todo educador já se fez é: afinal, didática serve para quê? Não é só um jeito chique de falar sobre plano de aula, certo? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa para a gente entender o propósito real do nosso trabalho em sala de aula. E para começar a desembolar esse novelo, vamos pegar uma ajuda de quem entende do assunto, José Carlos Libânio. Ele nos mostra que a didática não é um livro de receitas, mas sim o estudo do processo de ensinar. Ou seja, não é só sobre o que é ensinar, mas sobre entender como se aprende. É a partir daí que a gente consegue criar caminhos que realmente funcionam no nosso dia a dia. E para a gente não se perder no caminho, aqui está o nosso mapa. A gente vai começar entendendo o que é didática, para depois mergulhar nas 3 dimensões que formam a base de tudo: a técnica, a político-social e a humana. E no final, a gente amarra tudo isso para ver como essa história toda aparece na educação de hoje em dia. Então vamos lá. Começando pelo básico, mas que é a chave de tudo. O que exatamente é didática? Esquece aquela ideia de que é só um monte de método. Pensa na didática como se fosse a arquitetura, a estrutura que sustenta a arte, que é super complexa, de ensinar. A melhor imagem para entender a didática, eu acho, é a de uma ponte. Pensa assim: de um lado, a gente tem o conteúdo, as habilidades, tudo aquilo que precisa ser aprendido. Do outro lado está quem aprende, com toda a sua bagagem e curiosidade. A didática, então, é o estudo de como construir essa ponte. Qual o melhor material, qual o melhor caminho, tudo para garantir que a travessia, que é a aprendizagem, aconteça de verdade. E claro, essa ponte não fica flutuando no ar, né? Ela precisa de pilares bem fortes. E na didática, esses pilares são 3 dimensões que estão totalmente conectadas. É explorando cada uma delas que a gente vai entender a didática por completo. Vamos começar pela primeira dimensão, que talvez seja a que vem primeiro à cabeça quando a gente fala em ensinar: a dimensão técnica. É aqui que mora, digamos, a caixa de ferramentas do professor. São as estratégias, os métodos que a gente vê acontecendo na prática. Essa dimensão é o como fazer. É sobre dominar o conteúdo, claro, mas também sobre planejar bem as aulas, escolher as melhores atividades, pensar em jeitos justos de avaliar. É, na essência, o saber fazer do educador, a habilidade de transformar o que está no papel em uma aula que realmente funciona. E hoje em dia, essa caixa de ferramentas está, mais recheada do que nunca. Pensa só, metodologias ativas que colocam o estudante como protagonista, a gamificação que deixa o aprendizado mais divertido, o uso das tecnologias digitais, tudo isso são exemplos de como essa dimensão técnica está sempre evoluindo para criar aulas mais interessantes e conectadas com o nosso tempo. Mas quem está em sala de aula sabe bem, o trabalho não acaba quando a porta da sala se fecha. E é isso que nos leva para a segunda dimensão, que abre totalmente a nossa visão. A dimensão político-social está aí para lembrar que nenhuma escola é uma ilha. Ensinar é sempre um ato situado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele acontece dentro de um contexto social, cultural e político. As leis, as políticas educacionais, como a famosa BNCC, as expectativas da sociedade, tudo isso entra na sala de aula e molda o nosso trabalho. E aqui tem um ponto que é muito interessante: a ideia de que o currículo não é uma lista neutra de coisas para ensinar. Ele é um território contestado. Ou seja, o que está ali é resultado de muito debate, de muita disputa sobre o que uma sociedade, em um determinado momento, acha que é importante passar para as novas gerações. Não é algo que simplesmente caiu do céu, sabe? Ok, a gente já viu a técnica e já viu o contexto. Agora a gente chega na dimensão que, na minha opinião, é o verdadeiro coração de todo esse processo. A dimensão humana. É o que faz o ensino deixar de ser uma tarefa para se tornar uma relação. A dimensão humana é sobre conexão. É o afeto, a empatia, é o vínculo que se cria entre quem ensina e quem aprende. Ela nos lembra que a educação não acontece entre um professor e uma turma, mas sim entre pessoas. Pessoas com histórias, com medos, com sonhos. E olha, essa frase, dita por uma coordenadora escolar, vinda da experiência real, ela diz tudo. É direta, é forte e nos joga na cara uma verdade. Como é que um estudante vai conseguir aprender se as necessidades mais básicas dele não estão sendo atendidas? Ignorar a dimensão humana não é só um erro de método.
É fechar os olhos para a realidade de quem está ali, na nossa frente. Certo. Então a gente tem a técnica, o contexto político-social e o fator humano. Mas como que esses três mundos se encontram na prática, no dia a dia da escola? Vamos ver como essa teoria toda aparece nos documentos que guiam a educação no Brasil hoje. Pois é, essas três dimensões não são só ideias bonitas de livro. Elas são a espinha dorsal de documentos muito concretos que estão aí na mão de todo educador, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Currículo Paulista, por exemplo. Olha só como a conexão é direta. A dimensão técnica está lá, na ênfase que esses documentos dão para as metodologias ativas, para o letramento digital. A dimensão político-social é a própria ideia de ter uma base nacional comum, uma decisão política que vale para o país inteiro. E a dimensão humana está lá, claríssima, no foco cada vez maior no desenvolvimento das competências socioemocionais. E este infográfico do Currículo Paulista é a imagem perfeita do resultado final. Quando a gente ouve falar em educação integral, é exatamente disso que se trata. É uma educação que é guiada por uma didática completa, que se preocupa não só com o conteúdo, mas com o pensamento crítico, com as emoções, com a preparação do estudante para a vida como um todo. Então, no fim das contas, o pulo do gato é este. Uma boa didática é aquela que consegue juntar essas três dimensões de forma equilibrada. É esse equilíbrio que pega a missão da escola, aquela que está escrita no papel, e transforma em experiências de aprendizagem que realmente fazem sentido na vida de cada estudante. E para a gente fechar, fica essa reflexão muito poderosa de Basil Bernstein. Se a gente pensar que tudo o que acontece na escola é currículo, da aula de matemática ao recreio, a grande pergunta que fica para cada um de nós é: como a gente está usando a didática para fazer com que cada um desses momentos se transforme em uma oportunidade real de aprendizado?